Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade. Deus é bom e nos providenciou, esses encontros. Ele providencia encontros. Louva a Deus por termos chegado até aqui, estamos adorando ao Senhor. Ele marcou esse dia, Ele já providenciou para nós o fôlego de vida, E isso é muita coisa, Quero agradecer a Deus por poder estar aqui, agradecer aí também a vida do meu amigo ali, meu irmão Leandro. É uma bênção ter você, a sua amizade. Obrigado pelo convite, sinto muito honrado. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor, Pastor Adércio. Obrigado pela recepção, meu irmão, e pela confiança de falar ao povo sobre seus cuidados. Quero glorificar a Deus também pelos irmãos que antecederam aqui, contaram seus testemunhos, um pouco daquilo que Deus tem feito, O Senhor é bom, que Ele possa falar conosco, apesar de mim, nessa noite, segundo a sua bondade e misericórdia. Eu quero separar uma leitura junto com vocês, que vai se encontrar no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Temos uma temática para trabalharmos nessa noite. Deus tem colocado no coração, das pessoas que estão liderando. E nada é sem propósito, Nada é feito sem um sentido pelo Senhor. Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Quero também dizer a vocês que trago a paz do meu pastor Israel. A gente é ali de Franco da Rocha. Então viemos até aqui, digamos aí uma outra quebrada. Mas Deus é bom. Ele nos fez chegar até aqui. Vai dizer assim a leitura, meus irmãos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa leitura. Quero também aqui avisar, eu já comuniquei aos pastores, nosso pastor, nosso amigo Leandro também. Eu vou deixar com a minha noiva, Gabriele, que está ali de preto, algumas cocadas. A gente está prestes a casar aí. Aleluia. É peleja, Mas Deus dá graça. E aí a gente tem umas cocadas cremosas ali, tá? Abençoa a gente, saboreia. E ora também por nós, que é necessário. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, temos aqui um texto maravilhoso. Sempre que a gente se depara com ele, há uma substância para a nossa vida. A Bíblia, por mais que seja um livro extremamente antigo, ela não é um livro qualquer, Assim como já foi feito há muitos anos atrás, mas sempre que a gente vai ler, que a gente vai meditar, há algo substancial para a nossa vida. Há algo que dá a própria vida para nós. E essa passagem não é diferente. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus está cumprindo com o seu chamado. Jesus está cumprindo com a vocação que o Senhor o havia colocado. E é interessante que mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, sendo a exata expressão do Deus vivo, Ele não ousa fazer e cumprir com o seu propósito sem incluir algumas pessoas. Da mesma sorte, Deus, que é pleno em si mesmo, não precisa de ninguém. Ele tem ao seu lado anjos, querubins, serafins, o adorando, e poderia, por que não, delegar a eles a responsabilidade
de ministrar a palavra de Deus, de carregar aqui uma riqueza que não é desse mundo, mas o Senhor escolheu a você e a mim, imperfeitos, improváveis, mas que Deus escolheu. Glória a Deus. E aparece no caminho de Jesus, no caminho da sua trajetória, estes homens que estavam ali fazendo mais uma coisa do seu cotidiano. Vamos nos enquadrar dentro desse contexto. Estavam indo mais uma vez para a faculdade, estavam indo mais uma vez para o trabalho, estavam fazendo o seu trajeto normal do dia a dia, pensando somente de no fim do dia voltar para casa, descansar. Só que Deus preparou um encontro com eles. Aleluia! Deus é um Deus que prepara encontros. Deus é um Deus que providencia para nós um encontro que muda a nossa trajetória. Não tem como se encontrar com Jesus e passar a seguir da mesma maneira. Ou a gente se encontra com Ele e começa a viver segundo a vontade dEle e vive coisas inimagináveis, tem a nossa história completamente transformada, ou a mensagem, o evangelho, que é a boa nova, ela pode ser também a condenação, porque nós não estamos mais ignorantes quanto àquilo que vai vir, quanto, aleluia, a boa notícia do reino dos céus. Louvado seja Deus. E aqui Jesus se encontra com alguns homens comuns. Pedro e André são os primeiros. Eles estavam em sua atividade normal do dia a dia. Estavam indo pescar, lançando as suas redes ao mar, porque eram ali pescadores. Então eles estavam fazendo o que eram acostumados. E simplesmente Jesus vai aparecer para aqueles homens e vai dizer: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja Deus. Jesus, Ele sabe a quem Ele se direciona. Às vezes a gente pode se questionar, mas Pedro e André, se eram aqui pescadores, por certo não tinham muita cultura, não tinham muito domínio técnico, não eram extremamente alfabetizados. Mas Deus não se engana nas suas escolhas. Deus não se engana quando apontou para você e disse que você vai ser vaso na mão dele. Aleluia! Deus não se engana, ainda que nós tenhamos imperfeições, e às vezes para apresentar diante dele apenas um coração quebrado. É isso que ele quer diante dele. Porque se não fosse assim, o Senhor não haveria dito: para que nenhuma carne se glorie diante de mim. Nada que o Senhor faz, Ele faz com o recurso e com os méritos humanos. Aquilo que é extraordinário, Ele faz porque Ele é na nossa vida. Aleluia! Ele é na tua história. Glórias a Deus. O Senhor é aquele que nos encontra quando a gente vê que as coisas saem do trilho. Quando às vezes a gente projeta tudo de uma forma. Qual nesse caso seria o projeto de André e de Pedro? Simplesmente seguirem as suas vidas, colhendo o peixe de cada dia e trazendo pão para sua casa. Só que o Senhor tem mais para nós. Aleluia! A partir de feridas, Deus, Ele faz nascer uma fonte de cura. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus da igreja. Aleluia! Bendito seja Deus. E nós vamos seguir observando que Jesus simplesmente diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja Deus. A nossa vocação, que vem do grego vocare, tem completa ligação com um chamado.
Deus primeiro nos chama e depois Ele explica. Deus primeiro chama a Pedro e André e já não diz de cara: olha, vocês vão começar a ver milagres, vocês vão começar a ver eu fazendo coisas extraordinárias e a vida de vocês não vai ser mais a mesma. Mas só que alguma coisa dentro do coração de Pedro e André, embora estejam vendo aquele homem, aleluia, talvez pela primeira vez, eles simplesmente seguem a Jesus. Para vermos, aleluia, a nossa vida deslanchar espiritualmente, a gente precisa simplesmente ouvir a voz, o convite de Jesus e segui-lo. Não é para você perguntar: mas como é que vai ser? Como é que você vai fazer na minha vida? Quais são os recursos? Isso não é o que Deus quer nesse momento. Deus quer ver se há disposição no seu coração, primeiro, de confiar. Aleluia, confiar de que Ele vai providenciar o caminho, Ele vai colocar o chão para você pisar, Ele vai mostrar como Ele vai fazer, Ele vai te colocar em lugares que você sozinho não chegaria. É a partir do Senhor. Uma vocação, meus irmãos, e jovens que estão aqui, não começa em você. A vocação começa primeiro no coração do Pai. Aleluia! Se não fosse assim, Paulo não escreveria: Ele mesmo deu para a sua igreja apóstolos, profetas, pastores. Ele mesmo, começa nele. E então a gente abre o nosso coração e vivemos um trajeto, um caminhar com o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Exaltado seja Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. E a Bíblia nos diz, então, que Pedro e André começam a seguir Jesus. Eles não perdem tempo, eles logo deixam as redes e começam a seguir a Jesus. Olhando assim, né, meus irmãos, e com franqueza para o texto, né, porque às vezes a gente olha para o texto e se distancia da humanidade que é revelada na palavra. Mas não é fácil você ouvir alguém te chamando e você largar o seu ganha-pão, você largar o que você faz todo dia. Só que quando Jesus chama, meus irmãos, não é da mesma maneira quando o homem chama. Não é da mesma forma. Porque quando Jesus chama, Ele chama com uma autoridade. Aleluia! Ele chama com um amor que você olha e você logo identifica: eu nunca tive esse amor em lugar algum. Eu nunca encontrei algo como esse chamado do Senhor. Aleluia! A gente precisa confiar nessa autoridade que Ele carrega. Aleluia! O Deus que colocou uma vocação para você no teu coração é o Deus que detém toda a autoridade. A Bíblia é muito clara em dizer que quando Jesus cumpre todo o seu trajeto, toda a sua vocação, Ele mesmo desce no Hades, no inferno, e toma as chaves da morte e do inferno, e todo o poder, toda a autoridade está nas mãos do Filho de Deus. Aleluia! Foi por esse Filho que nós somos salvos, e é o Pai desse Filho que agora nos adota, que garante, aleluia, a tua história, garante a tua vitória, garante a tua vocação em estado pleno. É o Senhor, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E então eles começam a seguir a Jesus. E conforme vão seguindo a Jesus, meus irmãos, vamos nos aprofundar um pouco aqui no trajeto de algum deles. Pedro, por exemplo, assim como André, e depois os demais, como João, começam a ver os passos do Mestre.
Aonde Jesus ia, é interessante que ele tinha 12, só que Jesus também tinha em seu ciclo mais íntimo 3. Lá estava Pedro, lá estava João. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus deseja que nós sejamos íntimos dele. E para você ser íntimo de Deus, é preciso que você tire os olhos de você. É preciso que você largue mão dos teus protocolos. É preciso que você abra mão daquilo que para você parece certo às vezes. Porque quando a gente anda com Jesus, meus irmãos, a razão quem determina é Ele. Para onde a gente vai seguir é Ele quem vai determinar. Aleluia, se você vai abrir a mão ou se você vai fechar, é Ele quem determina agora. Aleluia. E é quando a gente olha para Ele que um caminho de intimidade é aberto. Louvado seja Deus. O Senhor tem falado para nós nessa noite: se achegue a mim e eu me achegarei a você. Oh, glória a Deus, quer revelar para vocês, para nós, segredos do coração dele. Você já viu alguma pessoa revelar segredo para outro que não é amigo, para outro que não é íntimo? Por isso Jesus quer que nós sejamos mais próximos. Ele quer que você esteja no ciclo de amizade dele íntimo. Louvado seja Deus. Oh, glória. Como é que isso vai sendo estabelecido? A partir do momento que a gente vai dando mais lugar para Ele. Oh, glória! Conforme o crente vai dando mais espaço para o Senhor, esse crente ele começa numa medida de fé, mas daqui a pouco, de dia em dia, não é algo assim, né? Exponencial de uma vez, mas de dia em dia, o crente vai crescendo na presença do Senhor. E a gente só cresce, meus irmãos, isso aqui, jovens, a gente só cresce, isso não é segredo, quando a gente desce na presença de Deus. Quando a gente desce diante do Senhor, aí você vai ver o Senhor tocando na tua história, nos teus projetos. Quando você desce na presença do Senhor e diz: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Olha, eu tenho esse desejo, eu tenho esse objetivo, mas primeiro eu quero o teu querer, eu quero a tua vontade na minha vida. Me mostra para onde eu tenho que ir. Me mostra se eu preciso começar a ir em outras realidades. Me mostra, Senhor, aonde eu preciso tocar, o que eu preciso dizer. Quando isso acontece, o Senhor lá de cima, Ele olha para a terra e diz: agora os teus projetos são meus, os teus sonhos são meus, a tua família é minha. Não importa se está na cadeia, não importa por onde está perambulando, lá a minha presença encontra, lá a minha presença guarda, lá a minha presença livra, e a minha presença é que atrai. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós começamos, meus irmãos, a analisar essa temática, né? Vocação. Nós vamos ver também na palavra que há duas vocações muito claras. Há uma vocação geral. Há um chamado de Deus geral. Então ninguém que está aqui dentro nessa noite pode olhar para dentro de si e olhar para o Senhor e dizer: mas eu não tenho uma vocação, eu não tenho um chamado. Sabe por quê? Deus olhou para a terra e a Bíblia vai dizer que Ele chamou adoradores. Há esse chamado especial para a adoração. A adoração, meus irmãos, não é simplesmente eu pegar meu instrumento, a minha voz e cantar. É na verdade aquilo que está sendo gerado dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Aleluia!
Deus deseja que você seja um verdadeiro adorador. Oh, aleluia! O Senhor deseja que você o adore, não porque Ele precisa, mas porque quando você adora, aleluia, você recebe graça. Quando você adora, é você quem é beneficiado. Oh, glória! Quando você adora, já percebeu que quando a gente está passando às vezes tribulações, mas a gente diz: Senhor, eu vou para a tua casa te adorar, eu vou honrar o meu lugar que o Senhor me deu e me chamou. É nesses momentos que Deus extrai de nós um azeite, é nesses momentos que Deus extrai de nós uma essência. E enquanto nós estamos adorando, colocando, como aqui foi falado, diante do altar de Deus, algo, o melhor que nós temos, o Senhor vai tratando as nossas feridas, o Senhor vai curando as nossas almas, o Senhor vai tratando os traumas que nós possuímos, o Senhor vai alcançando, aleluia, lugares aonde a nossa mão não chega, o Senhor vai fazendo. Então nós temos esse chamado, essa vocação geral, para adorarmos a Deus. Oh, glória! E quão grande é o privilégio, aqui já foi falado sobre filiação, né? Quão grande é o nosso privilégio, meus irmãos, porque alguns às vezes não sabem, né? O Evangelho, ele trata-se de uma boa nova, e é sim a respeito de que, se o Senhor Jesus não se entregasse por nós, nós estávamos completamente perdidos, por causa dos nossos pecados. Só que também é verdade, que se Deus não entrega por nós o seu melhor, como foi já falado, o seu Filho, Ele dá esse Filho em amor a nós, nós é quem padeceríamos a ira de Deus. A ira do Senhor nos alcançaria, e não teria, meus irmãos, a existência da misericórdia, não teria para nós a possibilidade da salvação. Mas o Senhor mesmo, que opera todas as coisas, que opera o querer e o efetuar, Ele deu o que tinha de melhor, o seu Filho. Aleluia, aquele que João apontou: eis aí o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, que tira o pecado do mundo. Quem falou para João? Ninguém precisou falar. Oh, glória! O próprio Espírito é quem sopra. Oh, aleluia! E na noite de hoje o Espírito de Deus sopra que você é filho, e você testemunha isso olhando para o Pai. Oh, glória! E hoje, meus irmãos, glórias a Deus, nós não padecemos mais a ira do Senhor, porque Ele mesmo fez a obra de dar o seu Filho. Mas não para por aí. A vida do crente não é sobre nós recebemos esse presente que é a salvação e nós guardamos ele numa gaveta, nós guardamos ele em um compartimento, e depois todas as outras coisas nós mesmos queremos ser senhores sobre a faculdade que nós faremos, sobre com quem iremos nos casar, sobre aonde nós iremos morar. Deus deseja estar nos teus planos. Deus deseja estar nos teus projetos. Oh, aleluia! Porque às vezes você está pensando algo tão pequeno, mas o que o Senhor teu Deus está pensando para você é tão grande, tão extraordinário, que basta você dar lugar para Ele, abrir espaço para Ele, e Ele vai fazer. Oh, glória! Aleluia! Além dessa vocação geral, meus irmãos, nós temos a vocação específica. E quando nós tratamos, jovens, quando nós tratamos a respeito de vocação, nós falamos de algo que Deus já colocou dentro de você. Já está aí dentro.
Se não fosse assim, meus amados irmãos, o Senhor não teria provido para você nascer aonde você nasceu. A família que você teve. Nem mesmo, meus irmãos, os nossos dissabores são um acaso. E o Senhor está em cada detalhe. Deus está em cada detalhe. O fato de você chegar até aqui e não estar nessa noite aí fora, provando do que a carne gosta, tendo aí êxtase do que a carne gosta de saborear, foi porque o Senhor providenciou de você estar aqui. O próprio Deus olhou para a terra e disse: é minha filha, eu vou atrair com a minha presença, e o que eu estou colocando, aleluia, no coração dela, não deve parar nela. Oh glória, oh aleluia. Não é à toa que o Senhor se identifica como fogo. O fogo consome. Oh glória, o fogo consome. Aonde há ar, ele vai consumindo. E é essa chama que está dentro do seu coração. É essa chama que Deus vai reativar na tua alma. Oh glória, para que aí dentro, aleluia, Deus possa gerar algo que não pare em você. Algo que atraia mais pessoas, mais vidas. A tua história, meus irmãos, não tem fim em si mesmo. Não tem fim em você mesmo. Mas a tua história é sobre o que o Senhor quer fazer. Deus quer alcançar mais pessoas. Há um conceito chamado Missio Dei, a missão de Deus na terra. E o Senhor nos chama para cooperarmos com Ele. Deus te chama para cooperar com Ele. Você pode ser jovem e às vezes se questionar: mas Deus, cadê essa presença? Olha o lugar onde eu nasci. Olha as minhas condições. Olha o estado do meu coração diante de ti. E talvez você reconheça em si pouquíssimas virtudes, mas o Senhor quer você mesmo assim. Oh, aleluia. Deus quer a tua vida mesmo assim. Oh, bendito seja Deus, para que você tenha consciência, louvado seja Deus, que é Ele quem faz todas as coisas. O teu casamento é o Senhor quem faz. A restauração familiar é Ele quem vai fazer. Aleluia, é o próprio Deus quem vai adiante de nós fazendo o que precisamos. Oh glória, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vemos ainda a vida desse homem chamado Pedro. Pedro era um homem de palavra firme, dura. Um homem que, digamos, não tinha muita papas na língua, né? Como se fala, né? Era direto ao ponto. E nós vamos vendo que conforme Pedro vai andando com Jesus, como aqui foi falado já por um irmão que nos antecedeu, Pedro vai se parecendo mais com o Mestre. Conforme a gente volta a andar com Jesus, a gente começa a pegar características de Jesus. Aqui a gente tem esposos e esposas, né? Por certo, no início cada um era de um jeitinho, mas foi passando os anos, né? Cada um vai pegando um trejeito, vai pegando uma mania, vai pegando uma forma de ser. E assim ia acontecendo com Pedro, meus irmãos. Pedro ia andando com Jesus, ia vendo os milagres. Daqui a pouco Pedro seguia os mesmos passos que Jesus estava dando. Glórias a Deus. Pedro sentava para ouvir o mestre falar. Não tinha microfone, não tinha banner, não tinha redes sociais para expandir, mas havia unção na vida do mestre.
E a unção que Deus tem, ela atrai. Glórias a Deus. Por isso que às vezes você vai viver a sua trajetória e algumas pessoas vão chegar perto de você e vão querer ouvir você falar, vão querer ser ouvidas por você, vão querer ser aconselhadas por você. Talvez você vai olhar e você é jovem e você vai dizer: eu tenho pouca idade, eu não tenho muita história, muita experiência. Mas se você abrir o seu coração e olhar para os passos do Mestre, a unção que há na vida do Senhor, aleluia, a unção que emana da cruz, ela vai atingindo o nosso coração, ela vai enchendo a nossa alma, e daqui a pouco jorra em você uma fonte para a vida eterna. Oh, aleluia! Deus está olhando para jovens aqui e está dizendo: você é fonte. Você é fonte. Aleluia! Não olhe para o seu tamanho, olhe para mim. Oh, glória! Lá do alto, aleluia, vai ser como uma cachoeira no teu coração. E nesse mundo que as pessoas somente querem absorver, você vai ser fonte inesgotável. Você vai ser fonte de vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Daqui a pouco, meus irmãos, Pedro vive o seu trajeto com Jesus. Mas não pense que Pedro não encontra desafios, que Pedro não se depara com a sua incapacidade. Pedro vai dizer: Jesus, se necessário for, eu vou contigo até a morte. Eu assumo esse compromisso contigo até a morte. Só que Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhece o nosso coração. A plenitude de quem somos. Não tem mãe, não tem pai que tem a plena capacidade de conhecer o nosso coração, nem tampouco esposo. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece. E se Ele conhece, por que a gente não confia as rédeas do nosso coração a Ele? Por que não confiar, aleluia, que mesmo nas nossas incapacidades, o Senhor operará com a sua graça. A sua graça será enviada dos céus e ela se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, aleluia! Pedro vai se deparar com um momento, meus irmãos e jovens, que depois de assumir esse compromisso de ir morrer por Jesus, ele se encontra traindo Jesus, não uma só vez, mas 3 vezes. Quando isso ocorre, certamente Pedro, na 3ª vez que o galo canta, ele cai em si. E ele vê que se não for o Senhor na vida dele, não existe como ser fiel. Não existe como, aleluia, cumprir com a vocação que o Senhor colocou na vida dele. E nem na nossa vida também é assim. Louvado seja Deus. Só que, diferente do comportamento humano, diferente da visão que eu mesmo às vezes possa ter, de desistir de alguém, nas primeiras 3 vezes que essa pessoa trai, que essa pessoa me deixa, Jesus não é assim. Jesus não é dessa forma. Ele, tendo pleno conhecimento do nosso coração, das nossas incapacidades, Ele vai atrás de nós. É por isso que Jesus, Ele é o único que pode ser dito como supremo pastor. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nas mãos dele, quando a gente ameaça ir um pouquinho fora do caminho, há um cajado. A figura do cajado às vezes é um pouco deturpada, né?
porque acham que a figura do cajado é utilizado para o pastor bater, afugentar as ovelhas. Mas o bom pastor não é assim. Ele sabe o tratamento de cada ovelha. Não é à toa que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e vão e obedecem. Você é a ovelha do pasto de Jesus. Na mão dele há um cajado para te corrigir, para voltar para o caminho bom. Às vezes nós que somos jovens, nos deparamos com os conselhos dos mais velhos, como aqui foi falado de um dos nossos irmãos, para honrar os nossos pais. E às vezes a gente acha que isso não tem valor, e aquilo ali é o cajado do bom pastor te levando para o bom caminho, para que você tenha ali uma vida plena na presença do Senhor Jesus. Oh glória! Às vezes vão até se apresentar para nós alguns dizendo que tem algo melhor. Mas por que você não para e faz esse seguinte exercício? Olha para a vida daquela pessoa. Olha para os relacionamentos dela. E olha para a vida daquele que ouve a voz de Jesus. Daquele que se reconhece como falho, humilde de coração, mas ouve a voz de Jesus. Às vezes tem pouco em casa, mas não falta nos lábios dele um sorriso. Oh glória! Não falta na boca dele uma palavra de alegria, um incentivo, porque aquele sim tem a alegria verdadeira. Jesus é a alegria verdadeira. Oh glória! Bendito seja Deus. Pedro trai, mas Jesus vai atrás. Quando Jesus ressuscita, os evangelhos são bem claros em dizer que Jesus se apresenta primeiro às mulheres e manda chamar a Pedro. Oh, aleluia! Meus irmãos, quando Deus tem algo conosco, quando Deus tem algo na nossa vida, aleluia, de maneira extraordinária, cheia de graça, cheia de misericórdia, Ele vem com a sua voz mansa e suave e nos atrai para corrigir o que precisa ser corrigido. Oh, aleluia! Deus está dizendo que ainda tem jeito. Ainda tem jeito para esse propósito que você está apresentando diante do Senhor. Ainda tem solução, aleluia, bendito seja Deus. Como é que vai ser feito eu não sei, mas Deus sabe e Ele está providenciando, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco, meus irmãos, Pedro é restaurado por Jesus. Daqui a pouco, meus irmãos, Jesus está conversando com seu amigo Pedro e dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro? E a Bíblia nos dá essa liberdade de conjecturarmos, imaginarmos. O que será que passou na mente de Pedro, né? Talvez veio um flashback na memória e ele se recordou: mas espera aí, eu lembro que eu disse que eu tinha um amor por Jesus, que eu iria com ele até a morte, mas não uma vez, não duas vezes, no mínimo 3 vezes. Quando eu tive a oportunidade, eu o traí, eu o deixei. E quando a gente vai ali na origem do texto, né? Jesus está dizendo para Pedro: tu me amas na medida que eu preciso, Pedro? Porque às vezes, meus irmãos, nós banalizamos o mandamento sublime de Jesus, né? Amai o Senhor sobre todas as coisas. A gente banaliza isso, a gente acha que às vezes é só vir à igreja, é só cumprir uma vida ali certinha, dentro de alguns parâmetros. Só que se a gente for viver com essa visão, vem a primeira oportunidade, o primeiro vendaval,
E isso não é suficiente para a gente permanecer. Não é suficiente para a gente permanecer aos pés de Jesus. É por isso que Jesus está dizendo para Pedro: tu me amas na medida que eu preciso. E Pedro não tem ainda esse amor nessa medida. Só que Pedro não vai olhar para Jesus e fingir que possui esse amor. Pedro não quer saber, meus irmãos, do que os outros vão achar. Pedro quer saber de ser sincero diante do seu mestre. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Coisas extraordinárias acontecem no leito da sinceridade. É preciso apresentarmos diante de Deus a verdade de quem somos, sem máscaras, sem vestes que cobrem o que verdadeiramente somos. Porque se isso não acontecer, a gente vive uma vida de engano, jamais enganando ao Senhor, mas se auto-enganando. Daqui a pouco passam-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, e nós ainda estamos no mesmo estado. Nós ainda estamos numa mesma maneira. Só que se o Senhor, o bom pastor, olhar para nós e ver em nosso coração sinceridade, é Ele mesmo quem se responsabiliza por batizar o nosso coração num amor tão extraordinário, que a gente passa a viver como os nossos irmãos aqui se apresentaram diante do Senhor, amando vidas. Daqui a pouco, o amor de Deus é tão grande na nossa vida, que Ele transborda no nosso coração. Oh, aleluia! A gente vai dando espaço e mais amor vai sendo colocado. E a gente vai viver uma vida além da mediocridade, além dos parâmetros humanos. Porque eu não sei você, mas a minha ideia, o meu projeto não é seguir esse ciclo que a gente vê sendo apresentado, né? A gente vive um período ali, principalmente quem é jovem vai ter fresco, né? Vive um período na escola, ensino fundamental, ensino médio, aos 18, mais ou menos essa faixa etária, vai para alguma faculdade, pretende ali ter algum bom trabalho, e daqui a pouco, enfim, aos seus 25 anos, encontra esse bom trabalho, e simplesmente vai pegar o dinheiro e sair viajando de um lugar para o outro. E daqui a pouco chega aos seus 60, 70 anos, você olha para a sua vida, vê que tudo passou, tudo ficou lá, e você não produziu nada que permanecesse. Nada que seus filhos olhassem e dissessem: nossa, o meu pai viveu e produziu um fruto que até hoje eu vejo e eu colho desse fruto. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para nós. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse que Ele tem vida e vida em abundância. Glórias a Deus. Uma vida de verdadeira alegria. Uma vida onde a gente produza frutos. Aleluia! Muito além do que a sua imaginação hoje consegue imaginar. É o que o Senhor tem para você. Olhemos para a vida de Pedro. Homem de palavra dura e firme. Começa a andar com Jesus. Vê o passo a passo de Jesus. Acaba traindo o mestre, mas é restaurado. E quando ele é restaurado, Atos, livro escrito por Lucas, vai nos dizer que daqui a pouco
Jesus já foi arrebatado aos céus. Mas antes de ir, o Senhor Jesus se revela aos seus amigos e diz: recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia! E Jesus assopra sobre os seus amigos o Espírito Santo. Daqui a pouco Pedro está cheio de autoridade diante da multidão, pregando a palavra, pregando o que ele viu Jesus fazer, o que ele viu Jesus ensinar. E daqui a pouco tamanha era a graça, tamanha era a presença do Espírito Santo na vida dele. E como os irmãos aqui falaram, é como o evangelho de 10 a 15, 20 anos atrás. Um evangelho que vai na raiz do problema. Um evangelho que vai aonde verdadeiramente é o problema do homem, que é o coração dele. Aleluia. E daqui a pouco Pedro está pregando essa palavra, sem amaciar. Aleluia. Sem querer ali atualizá-la. E sabe o que vai acontecendo? Quase 3.000 almas começam a se render a Jesus. Oh, glória! O que Deus quer fazer na nossa vida, meus irmãos, é extraordinário. Que nós possamos viver isso. Mas para que isso seja feito, e eu concluo aqui, é preciso assumirmos diante de Deus uma posição, um posicionamento. Ou a gente escolhe continuar de uma mesma forma, de uma mesma maneira, fazer o que sempre fazemos, andar da maneira que sempre andamos. Ou a gente se apresenta diante do Senhor com sinceridade e verdadeiramente dá as cordas, as rédeas da nossa vida na mão dele. E daqui a pouco você que pergunta para Jesus aonde que nós vamos, o que o Senhor quer fazer hoje, como o Senhor quer me usar. É na palavra, é na profecia, é em um abraço, é num aconselhamento com um amigo de trabalho. Oh, glória! E daqui a pouco, a unção do Senhor vai jorrando. Deus vai colocando mais no vaso, vai preenchendo, vai transbordando. Louvado seja Deus. E eu concluo aqui dizendo, meus amigos, meus amados irmãos, não ache que para isso acontecer tem idade. Tem gente, principalmente às vezes os jovens, né, costumam ter esse pensamento, né? Eu vou curtir a minha vida, né? Ou às vezes aqueles que já estão mais avançados acham que Deus não tem uma unção nova a derramar. Mas o Senhor tem algo novo a ser derramado nessa noite. Deus tem algo novo a ser derramado na nossa vida. E a gente precisa abrir os nossos braços para receber. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Obrigado pela oportunidade ao pastor, ao meu amigo Leandro. Que Deus continue dando essa graça. E quero testemunhar aos irmãos que fui muito abençoado estar aqui juntamente com vocês. Que Deus continue abençoando a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Sou Igreja de Deus.